Atenção, pastores da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Ouça essa experiência com o nosso pastor presidente, o pastor Eduardo Santos. Estará compartilhando uma grande experiência com todos os pastores da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Ouça com muita atenção essa grande experiência. A paz do Senhor, irmãos e irmãs do Brasil ou do exterior. Mais uma vez, quem cumprimenta vocês sou eu, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Irmãos, é só uma experiência que eu quero passar para os meus irmãos, que eu aprendi com um grande homem de Deus que se foi. Foi o pai da sã doutrina no Brasil. E quando eu dirigi a primeira igreja na minha vida, onde eu nasci na fé, meus irmãos, eu fiquei preocupado, porque toda a troca de pastor, a igreja esvaziava. Irmãos, que luta. Isso aí serve também para os irmãos que estão começando a obra. Atenção, pastor Félix. Atenção, meus irmãos aí de Esfera Feliz, Minas Gerais em geral, pastor Luciano, tantos irmãos e irmãs que estão na frente dessas obras aí, pentecostais do Filho de Deus. Olha só o que eu aprendi com um grande homem de Deus que já se foi. Bom, eu estava dirigindo a primeira igreja, teve uma reunião na igreja em São Paulo, e eu fui aprender do grande homem de Deus. E ele disse: "Você quer que a igreja fique cheia?" E eu pensei: claro que quero sim. Primeira coisa que você vai fazer para a igreja crescer: pregar a doutrina. Ele falou assim: doutrina não afasta ninguém da igreja. Doutrina não afasta ninguém. Daí eu me lembrei daquele versículo que diz assim: as ovelhas são de meu pai, ele me dá e eu dou a quem quiser. Aí eu fiquei ouvindo, ele falou: a primeira coisa é pregar a doutrina. Para que Deus vai enviar as almas se não é para ouvir a verdade? Se é para ouvir mentira, então vai para a igreja mundana, né? E ele continua falando assim, ó: depois que você prega a doutrina, claro, tem que viver e pregar a doutrina, aí você vai fazer o seguinte: você vai chegar, você pastor, vai chegar mais cedo na igreja, vai abrir a igreja, vai pôr um obreiro para vigiar a porta e vai orar pedindo a Deus que envie as almas. Ele falou: se você orar, se você jejuar pedindo a Deus para enviar as almas e abrir a igreja e orar 1 hora antes, atenção, eu estou falando, meus irmãos pastores, eu não estou falando que às vezes você não pode estar às vezes enfermo, cansado, você não pode colocar um obreiro para fazer esse trabalho, mas ele disse assim: você, pastor, tem que chegar mais cedo, dobrar teu joelho e orar 1 hora. 1 hora, pelo menos 4 vezes por semana, irmão. Ou mais, ou a semana toda, pedindo a Deus para enviar as almas. Se você fizer isso, a igreja vai encher. Bom, cheguei, igreja vazia, comecei a orar. Tinha vezes, irmãos, que eu orava das 6 horas até às vezes às 8, sozinho. E fui pegando esse hábito. Irmãos, quando eu dei por mim, a igreja estava super lotada. Não cabia mais ninguém. Então, pastor, você tem que dobrar teu joelho aí, o mínimo 1 hora, pedindo a Deus que opere, que envie as almas. Eu aprendi com um grande homem de Deus que se foi. E funcionou e deu certo. Mas não adianta você orar se não tiver doutrina. Pastor, você às vezes é corrido, corre muito, pode dividir o seu trabalho com algum obreiro de valor, de responsabilidade, que seja teu companheiro, mas a responsabilidade é tua, pastor. Amém? Vamos orar 1 hora todo dia, ou mais se for possível, pedindo a Deus que envie as almas, pregar a doutrina a tempo e a fora de tempo, e tudo vai bem, em nome de Jesus. Fique na paz, até mais uma experiência que eu posso estar postando. Também vamos estar inaugurando o nosso novo quadro, Desfalando as Falsas Doutrinas, que muito em breve eu vou estar falando sobre esse assunto. Fique na paz, orem, jejuem por mim, pela família Santos.